Olá, olá pessoal, bem-vindos ao canal do Falso 9. Estou chegando aqui com mais um vídeo. Na verdade, é um vídeo. Eu já até gravei uma live a respeito disso, né? Mas eu afinei um pouco também os números e para não enganar você aqui que está começando a assistir esse vídeo, se você acompanhou a live de sexta-feira, onde eu falei dos dados dos times que disputaram contra o Flamengo, que disputarão contra o Flamengo, né? A fase de grupos da Libertadores. Já não continuo assistindo esse vídeo aqui, porque eu vou falar dos mesmos dados, só que é o formato de vídeo, né? Comum, para que a pessoa não tenha que ver a live inteira para ficar ciente daquilo que foi dito aí na sexta-feira, tá bom? E aí, quem ficar aqui assistindo, eu queria pedir o like, né? E queria pedir que se inscreva no canal. Isso é muito importante para o canal crescer. E depois, aí se você não dá like e não se inscreve, depois não pode escrever aí no chat que, pô, esse canal merecia ter mais gente, o conteúdo é muito bom. Então vamos lá, me ajuda aí, né? Me ajuda aí para a gente crescer. Então, pessoal, eu fiz um trabalho sobre as equipes que vão enfrentar o Flamengo e o Flamengo em dados, né? Sobre os times que vão enfrentar o Flamengo na Libertadores. Então, o que eu puxei, né? Eu puxei dados ali de um software de scout profissional que eu tenho acesso e trouxe aqui para vocês um comparativo a respeito disso. Então vamos dividir a tela logo e começar a falar desses números para a gente parar de lero-lero aqui e você entender o objetivo do vídeo. Então, pessoal, como vocês sabem, né, os grupos da Libertadores foram divulgados na última sexta-feira. O Flamengo ficou no grupo H, junto com o Sporting Cristal, Talheres, Universidade Católica do Chile. Aí eu coloquei um resuminho preliminar aqui, uma introdução, né? Cidade de Lima, Córdoba, Santiago, né? Cidades basicamente a nível do mar, então não terá o problema de altitude para o Flamengo, né? No último ano, claro, né, para se classificar para a Libertadores, esses times foram bem nos seus campeonatos locais. Porém, este ano a realidade é que todos estão muito mal nesse início de competição, né? O Talheres, que foi a grande surpresa aí da temporada argentina, com um futebol até envolvente, um jogo por baixo, né? Uma escola ali bem característica ali, argentina, bielcista, digamos assim. Foi um time assim que foi uma surpresa no último ano, né? É um time pequeno na Argentina, né? De pequeno para médio, né? Acho que pequeno. No último ano disputou uma Sul-Americana, na fase de grupos ele já caiu, né? No grupo do Bragantino e ficou na terceira colocação, né? O Bragantino foi o classificado desse grupo. O Sporting Cristal avançou um pouco mais na Sula, ou seja, foi campeão do seu grupo, porque na Sula só classifica um, e caiu nas quartas de final para o Peñarol, já fez uma campanha mais respeitável, porém na Sula. E Universidade Católica, que foi o campeão, né, nacional, campeão chileno, eu acho que é o clube ali, um dos clubes, 2, 3 clubes mais tradicionais do Chile, fez oitavas de final de Libertadores contra o Palmeiras e perdeu os 2 jogos por 1-0, né? Não foram 2 massacres, foram 2 jogos por 1-0. Esse ano estão todos mal, né? Lógico que as competições nacionais estão ainda no primeiro terço, né? 7ª rodada nas competições em todas elas. A Universidade Católica, quem está melhor posicionado, está em 8º, né? Talheres 12º, Sporting Cristal em 11º com um jogo a menos, mas os times eles não estão bem nesse início de temporada. Abaixo eu coloquei a ordem aqui dos confrontos, né? De 5-7 a estreia, que parece que foi até confirmada para o dia 5 contra o Sporting Cristal em Lima. No caso, em seguida, o Flamengo enfrenta o Talheres no Maracanã, que o Talheres teria tudo para ser o adversário mais qualificado, mas, porém, isso não parece se confirmar nessa temporada, e aí eu vou passar para vocês isso aí. E, em seguida, na volta, o Flamengo faz 2 jogos em casa aí no final do grupo, tá bom? Então vamos avançar aqui para a gente ter dinamismo. Aqui, gente, para não confundir vocês, eu vou narrar aqui de uma forma mais objetiva, mas eu trouxe aqui, quem quiser dar print, fica à vontade aí para ter esses números aí e confirmar com a tua observação. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu vou fazer um scout individualizado de cada time, tá? Então eu vou estudar o Sporting Cristal, vou estudar o Talheres, vou estudar a Universidade Católica e vou trazer para vocês linha traçada, debate, talvez em live, vou trazer um trabalho técnico
dentro de campo, né? Os números eles são importantes, eles podem confirmar muito da nossa observação, eles podem nos orientar para observar as coisas, né? Sozinhos, eles não dizem nada, eles são orientativos, tá? A gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de número, e eu tenho esse quadro agora falando de número aqui com vocês, né? Já é o segundo vídeo que eu falo a respeito de números, e eu queria deixar muito claro para vocês que sobre tortura os números podem dizer aquilo que a gente quiser. Então aprecie com moderação os números, eles são sim muito importantes, eles são orientativos, eles são direcionadores, eles são balizadores, eles são bons para serem comparados, porém, sozinhos eles não dizem nada, ou dizem muito pouco, tá bom? Então vamos lá. Posse de bola, todas as equipes são muito dominantes nos seus países, né? Em cinza aqui eu tenho os atributos ofensivos e em marrom ali, claro, atributos defensivos, né? Estatísticas desta temporada, todos os jogos de cada equipe nesta temporada, tá? Então o Flamengo aqui tem mais posse de bola, né? Lembrando que o Flamengo essa temporada talvez seja o time mais vertical entre todos os Flamengos aí recentes, com exceção ao time do Abel Braga ali, aquele ato de 4 meses de Abel Braga, que foi um time bem vertical mesmo, e ali, mas foi um vertical ruim, né? Um vertical de muito descontrole, etc. Com o Renato Gaúcho também houve um período, mas foi mais curto, de muita verticalidade, pouca cadência, né? E depois isso foi se recuperando devagar, né? Quando o time foi afunilando nas competições. E com o Paulo Souza, o time iniciou também muito vertical, inclusive não sendo capaz de controlar tanto suas partidas, sendo um time que concede muitas finalizações ao adversário, e isso vem mudando, né? Nos últimos 5 jogos é uma realidade clara de inversão dessa lógica. O Flamengo cada vez mais dominante em posse de bola e cada vez mais seguro defensivamente. E aí vocês vão também entender o quanto isso já impactou no número geral, né? Uma outra observação é que esses outros 3 times estão enfrentando já seus adversários mais qualificados dentro dos seus países, enquanto o Flamengo está no campeonato estadual. Porém, dos 13 jogos analisados do Flamengo, um jogo foi feito com o time sub-20, né? E dentre os outros 12, 7 foram clássicos, né? Atlético Mineiro, Vasco, Fluminense, Botafogo, 7 dos 12 foram clássicos. Então, não sei até que ponto a gente pode subestimar tanto esse início de temporada. Acho que teve, sim, bastante desafio, bastante teste já realizado aí, assim como os outros times. Então, em chances de gol, a gente já vê aqui o quanto o Flamengo produz, né? O quanto o Flamengo é avassalador nesse quesito com relação aos outros. O que menos produz chances de gol entre todos é o Talheres. E a gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso, né? E os passes certos, o Flamengo é o que mais faz passes certos proporcionais, e esse percentual de diferença entre times que passam aí 450, 500 passes por jogo, ele faz bastante diferença, né? De 87 para 81, aí 6% é bastante passe trocado, tá? De diferença. Aqui o quarto índice é o XG, né? O XG é o quê? Expected Goals. O que ele quer dizer? São os gols que são esperados de serem marcados conforme a produção de cada time por jogo, tá? Então, em média, o Talheres é o que menos produz o suficiente para que sejam esperados gols dentro dos seus jogos, né? Ele produz basicamente 1 gol por jogo, enquanto o Flamengo produz 2,6 gols por jogo. O Sporting Cristal e a Universidade Católica também são bem dominantes nesse quesito, eles produzem praticamente 2 gols por jogo. Então, são bons números. E abaixo, a gente vê o número de finalizações, né? Vê como o Talheres é um time pouco vertical, né? Um time que finaliza muito pouco, assim como o Sporting Cristal. O Talheres, o Universidade Católica já finaliza um pouco mais, e o Flamengo já finaliza 18 vezes por jogo, né? Um número bastante alto, né? O time finaliza quase 20 bolas por jogo. E aí, logo abaixo, o número de cruzamentos, né? Esse índice de cruzamentos, ele diz muito sobre as equipes, tá? Por quê? Claro que existem jogos que são mais complicados e que os times não conseguem entrar na área e precisam cruzar. Porém, quando se tira uma média aí de 8, 10, 13 jogos e o número de cruzamentos está muito elevado, isso sim já quer dizer alguma coisa, né? E o Universidade Católica, que é um dos times que
produz bastante finalização e expected goals e chances de gol, é um time que cruza muita bola na área, né? Uma média de 20 cruzamentos por jogo é uma média realmente muito alta. O Talheres é o que cruza menos bolas, né? É o time que tem uma herança aí de troca de passe, tentativa de ataque em construção, de cadência ofensiva, de se defender com bola, de controlar jogos. Então foi baseado nisso o futebol do Talheres na última temporada, que teve bastante sucesso. Esse ano tem bastante decréscimo, né? Inclusive, parecem estar trocando de treinador, então não é um time que está bem nesse início de temporada. Aliás, nenhum dos três está bem nesse início de temporada. O Flamengo também cruza muito pouco, né? Comparativamente. Então ele cruza só 12 bolas. E Sporting Cristal e Universidade Católica cruzam muito mais. O Sporting Cristal é um time que tem um déficit criativo muito grande, muito claro. É o único time que eu já assisti jogos aqui, que eu já comecei a estudar. E ele joga num estádio ali com arquibancada próxima e ele joga bastante na base do abafa, né? Abaixo, ataques posicionais, né? O que quer dizer isso? Não confunda, né? Ataques posicionais não tem a ver com o jogo posicional, tá? Isso quer dizer que são quantas vezes o time, em média, ataca em organização ofensiva sem ser em transição rápida por jogo, tá? Então, muito equilibrados os times nesse quesito, tá? Mas a eficiência desses ataques posicionais, ou seja, quantas vezes um ataque posicional finda em uma finalização ao gol. O Talheres e o Sporting Cristal aqui bem abaixo do Universidade Católica, com 11%, e o Flamengo apresenta 14%, né? O dobro do Talheres, por exemplo, quase o dobro do Sporting Cristal em efetividade dos seus ataques posicionais, né? Isso é um bom indicador, quer dizer que o time, quando constrói, sabe construir e sabe quebrar bloqueios defensivos, né? Enquanto o Sporting Cristal e o Talheres parecem ser os piores times nesse quesito. E o Talheres, especificamente, é um dos times menos objetivos nesse quesito, tá? Contra-ataques, os times contra-atacam ali de forma parecida por jogo, né? O Sporting Cristal contra-ataca um pouco mais, né? 16 vezes, o Universidade Católica 13, o Flamengo 13, o Talheres 13 vezes por jogo. E a eficiência desses contra-ataques, a do Flamengo é de 22%, ou seja, 22%, praticamente 1 a cada 4 contra-ataques que o Flamengo produz terminam em finalização ao gol, né? Isso é um número bastante bom, né? Então o Flamengo tem uma efetividade. É normal que todos os times tenham uma efetividade maior em contra-ataque do que em ataques posicionais. Isso é totalmente compreensível e a gente vê que todos os 4 têm, né? E o Flamengo tem realmente uma eficiência de contra-ataques bastante boa, tá? Então tem um contra-ataque bem organizado, bem armado, que geralmente finaliza suas jogadas. A Universidade Católica também, enquanto os outros dois já estão mais ou menos numa mesma média ali. Mas fazem isso muito melhor do que quando fazem ataque posicional, né? O dobro, basicamente, da eficiência, o que também é muito e não é comum você ser o dobro, ser 2 vezes melhor nos seus contra-ataques do que em ataques posicionais. E aí, com relação a entradas na área, né, o Talheres é o time que menos entra na área. Lembra que eu já falei que é um time que não tem um jogo tão objetivo, né? É um time de bastante construção e passe pelo meio, se defende com bola e tenta propor os seus jogos ali com bola, mas que não costuma finalizar os seus lances muito bem, né? Enquanto o Sporting Cristal e a Universidade Católica finalizam, entram na área na mesma média, o Flamengo já entra bastante na área, já é um time que está o tempo todo na área, aí 21 entradas na área por jogo. Agora vamos para os atributos defensivos, né? Quem concede mais chances a seus adversários, né? O Talheres, eu falei para vocês, é um time que se defende com bola, é um time que finaliza pouco, que é menos objetivo ofensivamente. Defensivamente também é mais seguro, né? É o time que menos, dentre os outros 3, é o time que menos concede chances ao adversário, logo depois do Flamengo, né? O Flamengo concede menos, e entre os outros 3, o Talheres é o que menos concede. Os outros 2 muito equilibrados. Aqui o XG dos adversários, né? O Flamengo ele concede muito menos, né, XG aos adversários, enquanto os outros 3 estão muito equilibrados ali. Praticamente é esperado que sofram um gol por jogo. Então, aqui numa média, o XG contra do Talheres está maior do que o XG a favor, né? Isso é terrível. Isso quer dizer que o time
praticamente tem entrado em campo com maior probabilidade de derrota do que de vitória. As finalizações dos adversários, né? O Flamengo aqui menos concede finalização, mas o Talheres e o Universidade Católica também concedem pouco. Na verdade, os 4 são equilibrados, só que o Sporting Cristal acaba concedendo um pouco mais aí. É o pior time do grupo, tá, gente? O Sporting Cristal, por todos os indicadores, os ruins indicadores ofensivos e os péssimos indicadores defensivos levam a crer que o Sporting Cristal aí desponta para ser o pior time do grupo, ali talvez até o saldo do grupo, e aí tendo em vista que o Flamengo vai enfrentar esse time no primeiro jogo, logo fora de casa, em um momento péssimo, isso é um bom indicador para o rubro-negro. Tá? Concessão e eficiência dos ataques posicionais dos adversários é muito próximo, todas as equipes, o Talheres sendo superior aí nesse combate, essa marcação de meio de campo do Talheres parece ser a melhor de todos os 4. Os contra-ataques concedidos ao adversário, né? O Flamengo aqui menos concede contra-ataques ao adversário, né? A gente vem falando disso. É um time realmente que estrategicamente ele concede poucos contra-ataques ao adversário. Ele tem um cinturão de contra-ataque que ele é feito também, né? É um time que tem feito boas faltas táticas, que tem conseguido artifícios para brecar as transições dos seus adversários. Então é um time que é pouco contra-atacado, muito abaixo da média. E que quando é contra-atacado também tem boa eficiência para defender essas jogadas, né? Então, poucas vezes quando é contra-atacado, apenas 12% das vezes os adversários finalizam, né? Contra 22% das vezes que o Flamengo finaliza quando contra-ataca. Então é uma diferença grande. Aqui, ao contrário, olha como o Sporting Cristal é vulnerável a contra-ataques. 21% das vezes que é contra-atacado, ele sofre finalizações. O Talheres também. O Talheres, que é um time que defende muito bem ataques posicionais, é muito vulnerável a contra-ataque. Isso vai muito de acordo, né, com esse jogo de meio de campo, de bastante troca de passe, uma defesa mais alta. Quando é contra-atacado, acaba tendo essa dificuldade. E o Sport e a Universidade Católica, que eu acho que o time é a segunda força do grupo, é o time que mais tem eficiência além do Flamengo nesse quesito. Com relação à entrada na área do adversário, como eu falei, né, o Talheres é o time que melhor marca no seu meio de campo ali, que menos concede finalizações em ataque posicional. Logo, é natural que o adversário entre menos na sua área. Então, os números eles acabam confirmando, né, essa visão do jogo, como eu falei para vocês. E quando a gente for para o scout, provavelmente esses números farão ainda mais sentido, né? Quando a gente for para a observação e saírem os vídeos da observação. Entrada na área do adversário, o Sporting Cristal é quem mais permite entrar na área. É um time que defende muito mal contra-ataques, é um time também que tem a mesma eficiência dos outros com relação a ataques posicionais. Então, logo, é natural que ele permita muitas entradas na área. E o Flamengo é melhor praticamente em todos os quesitos, né? E aí eu trouxe um gráfico comparativo aqui para mostrar para vocês. Em amarelo é o Flamengo, são os números do Flamengo. Aqui nós estamos falando dos atributos ofensivos que a gente viu há pouco. Então, ofensivamente, aqui o vermelhinho é o Sporting Cristal. Então, o Sporting Cristal, em chances de gol, aqui é o segundo, depois do Universidade Católica, que é o azul. E o Flamengo tem 50% a mais de chances de gol. Aqui o expected goals do Flamengo é muito maior também. 2,6 contra 1 ou contra 2. Aqui, número de finalizações quase o dobro. 18,3 contra 10, 13. E cruzamentos é o time que cruza menos, né? E só cruza mais do que o Talheres, que cruza 10 bolas por jogo só, que é aquele jogo que eu já expliquei para vocês como é. Com relação à eficiência dos ataques posicionais, de novo, o dobro do que o Talheres, por exemplo, e muito mais do que todos os outros. Eficiência em contra-ataques, muito mais também. E entradas na área, muito mais também, né? Então é um time que sobra bastante nesse grupo, e que tem aí como segunda força, eu acho que clara, bem clara, e os indicadores aí estão confirmando, que é o azul aqui, o Universidade Católica, né? O Talheres talvez tenha um jogo mais bonito, aí, mais plástico, que tem uma herança legal, mas se enfraqueceu de uma temporada para outra, veio com instabilidades e aí não está bem, né? Com relação aos dados defensivos, a gente vê a linha do Flamengo já abaixo das outras, o que é positivo, né? Porque a gente está falando de concessão à finalização, concessão de chances, concessão a cruzamentos, concessão, eficiência do adversário,
de ataques posicionais, eficiência dos adversários a contra-ataques, né? E aí a gente vê que o time que mais permite é o Sporting Cristal, né? Que tem uma defesa realmente bastante ruim em seus indicadores. O Talheres já dispara como se for como a melhor defesa aí entre os outros clubes, né? Um time que se defende muito melhor do que os outros clubes do grupo, tá bom? E se defende melhor muito por conta do seu estilo ofensivo também menos efetivo, tá bom? Então, passando aí, fazendo essa primeira vista em cima dos números desta temporada, aí eu considero que fica mais claro que o time mais desafiador aí desse grupo é a Universidade Católica no momento. Vale ressaltar que essa temporada, né, da Libertadores é de tiro curtíssimo, né? Então o lapso temporal entre os jogos é muito menor do que temporadas anteriores. Então essa má fase dos adversários deve facilitar a vida do rubro-negro, tá bom? Então, se você esqueceu o like, pelo amor de Deus, deixa o like aí, se inscreve, se torna membro do canal para poder assistir esses jogos ouvindo os meus comentários no grupo de Telegram. Todos os membros têm essa prerrogativa. E seja bem-vindo aí ao nosso canal. E eu agradeço muito aí a quem assistiu esse vídeo. Compartilha com teus amigos aí, manda para a galera, para todo mundo ficar sabendo quem são os adversários do Mengão. Tá bom? Valeu e muito obrigado.